Boa noite. Pode sentar, sejam todos bem-vindos. Vocês estão bem? Deus é bom, diga Deus é bom. Jesus se faz presente aqui, vimos? Dá vontade de ficar buscando mais, né? A gente vai gastar mais um tempo buscando a Jesus, se envolvendo. A igreja tem que ser uma igreja de oração, uma igreja que busca, uma igreja que tem comunhão com Jesus. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, tem que pedir: Jesus, me batiza com o Espírito Santo. Porque se você não tiver o Espírito Santo, irmão, você não vai suportar. Se você não tiver o Espírito Santo, você não vai aguentar as batalhas, as lutas que elas virão. Então é importante nós termos o Espírito de Deus para conseguir continuar, amém? Eu quero trazer uma palavra para você nessa noite. Está lá em Salmos de número 4, versículo de número 8. Vamos lá para a palavra. Salmos de número 4, versículo de número 8. Preste bem atenção no que Deus ele vai falar para você, porque é a resposta que você precisava, amém? Não deixe a sua mente voar. Fique atento agora o que Deus ele vai falar ao seu coração, em nome de Jesus, amém? Porque eu falava aqui antes de ler até a ler o versículo, hoje eu comentava algo nos cultos que eu ministrei a palavra. Não basta, sabe, você ser uma pessoa de Deus, uma pessoa de oração, uma pessoa que faz jejum, uma pessoa que lê a Bíblia, uma pessoa que vem para a igreja, sabe, uma pessoa que se consagra. Isso tudo não basta se você não confiar em Deus. E nós temos que aprender a confiar em Deus. E sabe como é que eu sei? E muitos vão saber, até mesmo você sabe, se você confia em Deus mesmo, verdadeiramente. É quando você passa por uma luta, irmão. É quando você passa por um momento difícil. Aí você vai saber se você confia em Deus mesmo. Estava falando com um casal de amigos e foi interessante. Não vou citar o nome aqui, mas eu vou pegar como exemplo para você. E aí eu estava falando: e aí, irmãos, como é que tá as coisas? E eles falaram assim para mim: pastor, agora tudo está bem. Graças a Deus, agora tudo está bem. E esse casal, eles têm uma promessa de Deus, eles tinham uma palavra. E aí eu falei: é mesmo, está tudo bem? É, pastor, porque o médico falou que tudo está bem. Eu falei: que interessante, né? Quantas vezes Deus falou para vocês que estava bem e vocês não confiaram em Deus? Vocês precisaram ouvir a voz dos médicos. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, irmão. Às vezes nós confiamos mais nos homens do que em Deus. Enquanto nós não ouvimos, sabe, aquela voz do médico, daquela pessoa que entende da ciência, a gente não descansa. Nós temos que aprender a descansar no Senhor, aprender a descansar na palavra. Quando Deus falar que Ele é com você, Ele é com você e ponto final, irmão. Independente da luta que você está passando, você tem que aprender. Poxa, veio a palavra, eu não sei da sua vida, muitas das vezes, não sei o que você está passando, às vezes não sei da sua batalha, eu não sei como é que foi o seu dia hoje, mas Deus sabe como foi o seu dia, Ele sabe por que você está aqui hoje, amém? Então você tem que estar atento à palavra. Para quê? Para você não pecar, para você não cair, para você não deixar o Senhor, para você não deixar a palavra. E o salmista Davi, esses salmos é um salmo de Davi, ele fala algo aqui interessante. Veja, diz o seguinte: em paz também me deitarei, o que, igreja? Dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar, o que, igreja? Em segurança. Preste bem atenção nisso aqui. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia as sentinelas. Você pode colocar segurança, pode fazer o que for, não adianta de nada. Você tem que entender que a sua verdadeira segurança, ela vem do Senhor. Às vezes, você conhece pessoas que às vezes têm um monte de segurança, mas ela não tem paz. Já viu pessoas assim? Quem já viu? Ela tem um batalhão de segurança. Aqui o irmão Bartolomeu falou, conheço muito. Ela tem um batalhão de segurança, mas ela não tem paz. Porque ela sabe que verdadeiramente ela não está segura. Se ela está com segurança é porque, sabe, ela pode sofrer um atentado, às vezes ela é uma pessoa importante, né? Pode sofrer um sequestro, mas ela sabe que aquelas pessoas que estão ali, pode até, sabe, ali ser a segurança dela por um determinado tempo. Mas quando nós entendemos que Deus Ele é o nosso Senhor, é Ele que nos guarda, nós vamos descansar em meio à tribulação, em meio às lutas, às vezes em meio às más notícias, em meio à situação contrária. Vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos. Josué capítulo 2, versículo 1. Vamos lá. Josué capítulo 2,
versículo de número 1. Lá no início da Bíblia, você tem Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué. Deus está aqui, viu, irmãos? Não despreze a voz de Deus, não. Vamos lá. Diz assim: e enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram onde, igreja? Ali. Preste bem atenção. Josué dá uma ordem para 2 espias, para ele entrar dentro de uma cidade e espiar o povo ali, entrar ali em Jericó. Esses 2 homens foram, e a Bíblia diz que eles entraram dentro de uma casa, da casa de uma prostituta, mas não foi segundo as intenções não, viu, irmãos? E a Bíblia relata que eles dormiram ali. Imagine que situação. Só Deus mesmo, para trazer tanta confiança para esses homens aqui. Vou pedir aqui até a ajuda dos irmãos aqui. Uma prostituta, ela é de confiança? Você confia numa prostituta? As mulheres aqui, se você que é mulher casada, você confia com a prostituta, deixar seu marido junto com a prostituta sozinha? Vê que situação. Então, mas eles descansaram, porque ele estava na missão do Senhor. Quando você está numa missão, quando você tem a palavra de Deus, você vai descansar. Deus vai te direcionar para o lugar certo. Até aquele que é seu inimigo, ele vai te ajudar na missão. Guarde isso. Até aquele que é seu inimigo, ele vai te ajudar na missão. Às vezes aquela pessoa que um dia tentou contra você, às vezes tentou algo contra você, às vezes tentou até te prejudicar. Mas você vê aqui, então eles dormiram no terreno do inimigo, eles descansaram. Mas aí continua, vamos lá, versículo 2. Então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Então descobriram que eles estavam por ali. Aí o rei mandou ali as pessoas, os soldados ir atrás deles. Versículo 3: pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Versículo 4: porém aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e o escondeu, e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. Versículo 5: e aconteceu que, havendo de se fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque vos alcançareis. Versículo de número 6: porém ela tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas do linho, que puseram em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho do Jordão até aos vaus, e fechou-se a porta, havendo saído os que iam após eles. Olha a nossa mensagem aqui, olha o versículo 8: e antes que eles o quê? Dormissem. Aonde que eles iam dormir aquela noite? No telhado. Eles iam dormir no telhado, no meio dos canos, os linhos. Diz assim: e ela subiu a eles sobre o telhado. Então veja que interessante, mesmo ali sabendo de uma perseguição, sabendo que eles poderiam, ser presos, a Bíblia diz que eles estavam ali prontos para dormir. E é interessante que esse lugar que eles iriam dormir era um lugar confortável. Aí estava meditando essa palavra. Às vezes nós estamos aqui, você tem uma cama lá confortável para se deitar. Às vezes na sua casa tem até ar-condicionado. E o que às vezes te impede você de dormir? O que está tirando a sua paz? Para você ver, quando você está na palavra de Deus, você vai ter paz, irmão. Você vai ter tranquilidade, porque você sabe que aquele que te chamou, ele está com você. Esses homens estavam numa missão. Quando você está numa missão dada por Deus, não interessa o que está acontecendo, você vai seguir em frente, você vai descansar, você vai ficar tranquilo. Então veja, eles dormiram no telhado, eles dormiram ali no telhado, eles passaram aquela noite no telhado.
no meio dos linhos, ali nos canos de linhos. Então é o que eu quero trazer para você hoje. Veja, você tem descansado no Senhor mesmo, verdadeiramente? Sabe o que tem tirado às vezes a sua paz, irmão? Você tem confiado verdadeiramente em Deus? Porque muitas das vezes nós falamos, não, pastor, eu confio em Deus, né? Não, mas você confia em Deus quando está tudo dando certo. Mas e quando surge uma perseguição? Ou quando você sabe que alguém está tentando algo contra você, como é que você age? Você confia em Deus verdadeiramente? Você tem entregado nas mãos de Deus? Ou você se desespera? Confia às vezes mais nos homens do que em Deus. Outro exemplo, coloca para mim, fazendo um favor, Gênesis capítulo 28. Volta um pouquinho, Gênesis capítulo 28. Gênesis capítulo 28. Eu vou pegar do versículo 1 para vocês entenderem aqui a história. Isso aqui falou muito comigo hoje. E é importante que você veja o que aconteceu aqui, né? Aqui a gente sabe que o Jacó, muitos falam que ele roubou, né? A bênção de Esaú, seu irmão. Mas, se você for ver pela Bíblia, a Bíblia diz que ele fez o quê? Ele negociou. E o irmão dele deu de mão beijada. Quando o Esaú, sabe, ele descobre, ele entende que ele perdeu a bênção por um vacilo dele, né? Ele trocou a bênção por um punhado de guisado. Aí ele fala, poxa, perdi a bênção. Ele se revolta contra Jacó. Ele fala, vou matar meu irmão. A vontade dele era matar Jacó. Isaac chama Jacó, abençoa Jacó e manda Jacó ir para outra terra. Mas aí eu vou ler aqui com você para você entender. Diz assim: Isaac chamou a Jacó e o abençoou e ordenou e disse-lhes: não tomes mulher de entre as filhas do que a igreja de Canaã. Olha que interessante, o pai abençoou o filho. Diga assim: o pai abençoou o filho. Isso é importante. Você tem que entender, você que hoje ainda tem pai, você tem mãe, independente se você é casado ou se você saiu da casa, você tem uma bênção dos seus pais. Eu sei que eu tenho a bênção da minha mãe, não tenho mais pai, mas eu tenho a bênção da minha mãe sobre a minha vida. E agora ele fala: olha filho, não fica com qualquer mulher não. Às vezes é bom, irmãos, você pedir, às vezes você que está aqui, pedir um conselho, né, para o pai, para a mãe. E às vezes tem filhos que fazem as coisas e não pede a bênção do pai, não pede a bênção da mãe. Quando eu estava lendo isso aqui, achei interessante. Como eu disse, não iria pregar isso aqui. Olha o que ele diz, versículo 2: levanta-te, vai-te a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Então ele deu uma direção: você vai para a casa do seu tio, você vai procurar lá uma mulher do nosso povo, você não vai pegar de fora não. E o que acontece? Você vai casar com ela. Só que aqui, para você entender, o Jacó ele estava fugindo, mas ele estava fugindo com a bênção de quem? Do pai. Ele estava saindo de casa com a bênção do pai. O filho que sai de casa, se você está aqui hoje, você fala: pastor, eu vou sair da minha casa, sem a bênção dos seus pais, você está saindo com maldição. Vai dar tudo errado. No dia que eu fui sair da minha casa, que eu decidi sair, sabe, para viver minha vida com a irmã Daiane, eu cheguei e falei com a minha mãe: está aqui mãe, estou saindo. Eu estou indo agora para viver minha vida, vou alugar uma casa, sabe, eu estou indo. E minha mãe: amém filho. Sei que no coração dela, o coração dela partido, mas ela falou: vai lá. Ela entendeu que agora eu teria que viver minha vida, amém? E sair com a bênção dela. Isso é importante. No versículo de número 3 diz assim: e Deus Todo-Poderoso te abençoe, olha lá, e te faça o quê? Frutificar. Quando você tem a bênção de Deus, você vai frutificar. Ele diz, olha lá, e te multiplique para que sejas uma multidão do quê? De povos. Tem muitas bênçãos. Olha o versículo 4. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, os teus filhos, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações,
que Deus deu a Abraão. Versículo 5: assim enviou Isaque a Jacó, o qual foi-se a Padã Arã, a Labão, filho de Betuel, Arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Versículo 6: vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara Jacó e enviara a Padã Arã para tomar mulher para si dali, e que abençoando lhe ordenara, dizendo: não tomes mulher das filhas de Arão. Eu não ia continuar aqui não, mas veja o filho rebelde. Dá uma olhada no filho rebelde aqui, ó. Então ele viu que o pai abençoou o outro. O que é que ele fala? Vou fazer tudo ao contrário agora. Se ele falou para ele não casar com as mulheres daqui, casar com a mulher de outro povo, lá dos nossos parentes, vou fazer o seguinte: sabe, eu vou casar agora, vou me juntar. Olha aqui o que ele diz, versículo 7, pula para o 7. O que Jacó obedecer a seu pai e a sua mãe, e se for a Padã Arã. Olha o versículo 8: vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque seu pai, foi-se Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, e Malate, filha de Ismael, filha de Abraão, irmã de Nebote. Então veja, ele falou: vou fazer tudo ao contrário do que o meu pai está falando. Filho rebelde. Esaú perdeu tudo, perdeu a bênção, estava perdendo tudo. E tem pessoas que às vezes faz tudo ao contrário do que Deus está falando, irmão. Ela perde a bênção. Aí agora nosso versículo 10, olha a importância de você estar com a bênção de Deus. Olha que interessante, diz assim, ó: partiu pois Jacó a Berseba e foi-se a Arã. Aqui é a nossa mensagem. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. Diga glória a Deus. Aí agora o Jacó, veja, quando você está na palavra, quando você tem a bênção de Deus, você vai descansar em qualquer lugar. Ele descansou no deserto. Diga assim, ele descansou no deserto. Às vezes você está passando por um deserto, você vai descansar, você vai ficar tranquilo. E o principal, ele pegou uma pedra. Imagine, irmão, tem gente que você está aqui hoje, às vezes você reclama do seu travesseiro. Quem aqui alguma vez já reclamou do travesseiro? Eu já. Você já reclamou? Imagine você pegar uma pedra, que aqui não dá para todo mundo aqui ver, mas tem uma pedra aqui, ó. Você quer essa pedra emprestada para você dormir uma noite? Você consegue dormir uma noite com uma pedra dessa? Mas trazendo para o mundo espiritual, essa pedra representa Jesus. Essa pedra representa a palavra. Quando você tem a palavra, você vai descansar nela. Só que você não vai só descansar. A Bíblia diz aqui que ele sonhou, mesmo mediante perseguição, uma batalha, um deserto que ele estava enfrentando, e naquele deserto tinha bichos, sabe, ele estava correndo risco de vida, mas ele descansou, porque Jacó sabia que a segurança dele vinha do Senhor. Ele tinha a bênção de Deus. Quando você tem a bênção de Deus, você não vai se preocupar. Quando você tem a palavra de Deus, você vai dormir tranquilo. Olha o versículo 12, pula para o 12. E sonhou. Como é que sonha, irmão? Como é que sonha, sabe, passando por uma luta familiar? Como é que sonha, passando por um momento de batalha, estava sendo perseguido, ele sonhou. Geralmente quando você está passando por uma luta, você tem o que na noite que dorme? Pesadelo. E quando consegue dormir, é pesadelo, não é verdade? Ele sonhou. Você tem que continuar sonhando, irmão. Não deixe as perseguições e as lutas dessa vida, sabe, apagar os sonhos que Deus tem para você. Deus tem sonhos grandes para você e para toda a sua família. Mas é importante você estar na bênção de Deus. Ele diz assim: sonhou, e eis que era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Estava ali, ó, anjos de Deus subindo e descendo, amém? E ainda hoje, você não está vendo, mas tem anjos de Deus subindo e descendo, trabalhando em favor daqueles que é obediente à palavra. Olha o versículo 13, diz assim: e eis que o Senhor estava
estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque, e esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua, o que, igreja? É a tua semente. Olha, quando você descansa na palavra, aquela palavra que Deus te fez descansar, é ela que você vai assumir. Deus está falando, ela é tua, é dos teus filhos, esta bênção é para você e para a sua família. Versículo 14, ele diz: e a tua semente será como o pó da terra. Multiplicação. Deus está falando de salvação. Deus vai alcançar a sua casa e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Olha que interessante, Jacó, a bênção não está aqui só na tua casa não, você vai ser usado para abençoar outras famílias. Versículo de número 15, ele diz mais: e eis que estou contigo. Isso aqui já bastava, irmão. Deus falando para você nessa noite que Ele está contigo, Ele está comigo, Ele está conosco. E Ele diz: e te guardarei por onde quer que fores. Pode estar tentando contra a tua vida, pastor, estão tentando me parar, não vão conseguir te parar. Continue na missão, não desista, não pare, Deus te guarda. Ele diz: e eu te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei. Olha, Jacó, você está saindo, viu? Mas você vai voltar mais forte. É a mesma coisa hoje. Às vezes você está passando por um momento de luto, um momento de batalha, mas Deus está falando: eu não te deixei, e quando você voltar, você vai voltar mais forte. Olha lá, até que te haja feito o que te tem, o que? Meu irmão e minha irmã, Deus, Ele está ali trabalhando para cumprir a palavra que Ele prometeu para mim e para você. Olha o 16, pula para o 16. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o quê? Quantas vezes você veio nessa igreja e Deus falou com você e você não percebeu, e hoje você está aqui com o coração aberto e você está sabendo: poxa, Deus está nesse lugar, Deus está nessa palavra, Deus está naquela promessa que Ele fez ali para você, e Ele está trabalhando para cumprir. Mas pastor, está vindo as lutas, estão vindo as batalhas, elas vão vir, mas lembre-se, Deus é contigo. Diga: Deus é comigo. Deixa eu dar mais um exemplo. Atos capítulo 12, esse aqui é conhecido. Vamos aqui, Atos capítulo 12, versículo de número 1. Atos 12, 1. Já tem no telão. Atos capítulo 12, versículo 1, diz assim: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. 2. E matou a espada Tiago, irmão de João, um dos apóstolos. 3. E vendo que isso agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. Preste atenção. Herodes vai, mata Tiago, um dos apóstolos, irmão de João. Ali ele reparou que o povo se agradou com aquilo, e ele fala: então agora eu vou prender o Pedro. Nós temos que tomar muito cuidado, irmão, sabe, quando nós nos alegramos, sabe, com a luta de alguém, uma batalha que alguém está passando, quando alguém tem algum prejuízo, quando alguém tem alguma perca, e às vezes, principalmente, às vezes nossos irmãos na fé. Nós não podemos desejar o mal de ninguém, irmão, nem do nosso. Se você tem um inimigo, às vezes tem alguém que está te perseguindo na sua casa, às vezes lá no seu trabalho, às vezes até mesmo na igreja acontece. Você não tem que desejar o mal de ninguém, pelo contrário, você tem que desejar o bem e orar por ele. E a Bíblia diz aqui que os judeus, eles se agradavam ali, eles estavam se agradando em ver, sabe, ali os apóstolos sendo mortos. Agora o Pedro, ele foi preso. Versículo 4. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa.
E Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro fazendo o que, igreja? Dormindo, entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Olha que interessante, Pedro estava dormindo, irmão. Como é que dorme, irmão? Sabendo que um dos seus amigos ali foram mortos, sabendo que ele estava preso. Imagine que situação, você dentro de uma cadeia, né? A gente sabe qual o tipo de pessoa que tem dentro de cadeia, todo tipo. Já vi casos, né, de pessoas falando, já vi casos de pessoas que já foram presas, falar, pastor, eu dormi assim, ó, com o olho aberto, né, e o outro fechado. Tá aqui, ó. Você tem que estar ligeiro, você tem que estar atento. Fora que ele ia ser julgado, e ele sabia que só Deus poderia livrar ele ali. Como é que você dorme, irmão? Como é que você dorme sabendo que no dia seguinte você pode perder a sua cabeça? Como é que você dorme sabendo que você pode ser crucificado de cabeça para baixo? Como é que você dorme sabendo que você pode ser apedrejado, irmão? Como é que você vai dormir sabendo que no dia seguinte você pode estar morto? Não tem como, só Deus. Isso aqui você vê uma confiança. E às vezes nós estamos aqui passando por uma luta, sabe? E às vezes, não consigo dormir, está difícil. É porque você não confia. Se você hoje não dorme, é porque você não confia. Você não tem confiado em Deus verdadeiramente. Às vezes os problemas estão tomando conta de você e às vezes você está lá, sabe, pastor, não estou aguentando, estou suportando. Mas por quê? Você não está vendo que Deus ele está com você, então eu vou ficar tranquilo. E o Pedro ficou tranquilo. A Bíblia diz aqui, não vou ir para lá para não demorar, mas se você for ler adiante aqui, Deus mandou o anjo. Deus sempre manda o anjo para aquela pessoa que confia nele. O anjo vai vir, e às vezes não é aquele anjo, né, pastor, é um anjo com asas, não é isso não. Às vezes Deus usa uma pessoa. A Bíblia diz que esse anjo veio, foi enviado por Deus mesmo, um anjo, e ele foi abrindo as portas até que o Pedro saísse daquela prisão. Quando você confia em Deus, irmão, as portas vão se abrir automaticamente. Pastor, mas é muito difícil, sabe, essa situação, irmão. As portas vão se abrir automaticamente, amém? Mateus capítulo 8. Perdão, Mateus capítulo 8, versículo 23. Mateus, já estamos finalizando para entrar em oração. Mateus capítulo 8, versículo 23. Diz assim: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Quem entrou no barco primeiro? Jesus. Quem seguiu Jesus? Os discípulos. Veja, eu já falei para você, não basta você ser seguidor de Jesus, não basta você ter a palavra. Eles tinham Jesus no barco, eles tinham a palavra. Não basta você ser apenas uma pessoa obediente, ou uma pessoa que jejua, ou uma pessoa que está na igreja. É importante você ser uma pessoa que confia no Senhor. No versículo de número 24 diz assim: e eis que no mar se levantou uma tempestade, o que, igreja? Tão grande, que o barco era coberto pelas ondas, e ele, porém, estava o que? Dormindo. Então veja, qual que era a função daquela água naquele momento? Afundar aquele barco. A tempestade que eles estavam enfrentando era tão grande, não era grande não, a Bíblia diz que era tão grande, que a água cobria ali o barco, e aquelas águas, ela queria afundar aquele barco. É a mesma coisa hoje. Às vezes existem problemas na vida que ele vem para tentar nos afundar, mas você tem que lembrar quem é que está no seu barco, quem é que você está seguindo. Você tem que lembrar que você tem uma palavra, e quem tem uma palavra não vai afundar.
Quem tem uma palavra é como se fosse, estou ouvindo, eu nunca falei isso na minha vida, nem no meu ministério, é como se fosse uma boia, você não afunda, irmão. Quando você se agarra ali, pode vir, te joga para um lado, te joga para o outro, você vai para cá, vai para lá, mas você não vai afundar. Diga assim: eu não vou afundar. Diga assim: eu não vou afundar. A minha família não vai afundar. Então se agarre nessa boia agora, se agarre nessa palavra e fica firme. Mas eles não se agarraram, eles se desesperaram. E tem muita gente que diz: não, pastor, sabe, eu confio, não vou, sabe, dizer que você não é de Deus. Você é de Deus, eu sei que você é de Deus. Se você está aqui hoje, Deus tem um propósito na sua vida, você é de Deus. Diga: eu sou de Deus. Mas quem é de Deus também passa por lutas grandes. Mas se agarre agora nessa palavra. E naquele momento a Bíblia diz que ele chega para Jesus, versículo 25, Jesus estava dormindo. Jesus estava tranquilo em meio a uma tão grande tempestade. Diz assim: e os seus discípulos aproximaram-se e despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Estamos morrendo, Senhor. Nós vamos morrer. Às vezes nós conhecemos do natural, ou às vezes você está aqui, você está passando por uma luta que você entende daquela área ali que você está passando. Fala: pastor, não tem jeito, não tem saída, sabe? Eu consultei alguém e essa pessoa também é entendida aqui, não tem saída. Mas peraí, a palavra final vem de quem? De Deus. Então ele já estava pensando: Senhor, nós estamos perecendo, nós vamos morrer, Senhor. Está tudo acabado, Senhor, está tudo acabado. Esses problemas vão nos afundar. Não vai, irmão, não vai te afundar. Não vai. Você tem que lembrar que as suas orações, elas estão sim chegando ao céu. Mas pastor, parece que eu estou seguindo Jesus, sabe? Eu estou vindo para a igreja, eu leio a Bíblia, eu estou me consagrando, sabe? Eu estou até fazendo uma proposta agora de oração na madrugada, e parece que as lutas estão se levantando, elas vão vir. Mas fique tranquilo que você não vai afundar, a sua casa vai permanecer firme, porque você está firmado na rocha. Mas ele diz mais, versículo 26, aí Jesus diz para ele: e ele lhes disse: por que temeis? Imagina Jesus se levantando, e os discípulos: Senhor, meu Deus, e agora? E Jesus se levanta com toda a calma: por que você está temendo? Por que você está com tanto medo? Ele com toda a calma, né? Com toda a tranquilidade, imagina, digo: por que temeis, homens de pequena fé? Eles tinham fé? Não. A Bíblia diz que eles tinham o quê? Uma pequena fé. Mas essa pequena fé que eles tinham era o suficiente para eles vencer aquela tão grande tempestade. Você tem fé, irmão? Ela pode ser pequena, mas é com essa fé que você vai vencer as batalhas. É com essa fé que você vai ganhar sua família para Jesus. É com essa fé que você vai passar, sabe, por essa turbulência ou por essa tempestade. É com essa fé, que ela é pequena, que você tem, mas ela é uma fé que vai fazer você ter grandes vitórias. A sua luta, olha que interessante, a sua luta era tão grande, a fé era pequena, mas aquela fé pequena era suficiente para eles vencer aquela tão grande tempestade. Então, levantando-se, Jesus se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande o quê? Bonança. Só bastou Jesus se levantar, irmão. Sabe, pare de dar créditos às lutas. Tem gente que só fala de luta, irmão. Só fala das batalhas. Pastor, tá ruim, sabe, o negócio tá difícil, o negócio não vai. Por isso que tudo fica ruim na sua vida. Começa a declarar a palavra, começa a levantar a palavra, começa a glorificar a palavra. Pastor, como é que eu glorifico a palavra? Declarando ela, sabe, determinando a palavra, falando a palavra de Deus, ao invés de falar das lutas, ao invés de falar das batalhas. Mas pastor, está tudo difícil, as portas estão fechadas, o negócio não vai. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar, nada me faltará.
Pastor, sabe, estou passando por uma luta no meu casamento. A Bíblia diz que o que uniu Deus, o homem não separa, amém? Seja para a sua saúde, para a sua vida sentimental, para a sua vida financeira, para a sua vida profissional, Deus tem uma palavra para você descansar. Então descanse no Senhor, porque quando Jesus se levanta, pode ter certeza que todos os problemas caem por terra. A Bíblia diz no Salmos 91, versículo 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, o que? Descansará. Habite na palavra. Pastor, mas está vindo luta de tudo quanto é lado. Descansa na palavra, que a sua vitória vai ser maior, em nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus em forte. Aplauda Ele, que Ele é digno de honra e glória. Se levante, irmãos. Eu creio que você tem algo para falar com Deus agora. Feche os seus olhos, com os seus olhos fechados e o seu coração aberto. Salmo 121, com os seus olhos fechados, deixa Deus falar com você. O versículo de número 1, o salmista disse: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Existem momentos na nossa vida que parece que o socorro não vai vir. E às vezes você diz: pastor, estou esperando demais já, a minha bênção parece que não vai dar, eu vou afundar. Não, o socorro ele não vai vir, ele já veio. O socorro sempre esteve com você, meu irmão. Sabe aquele socorro que esteve ali com Sadraque, Mesaque e Abednego? Quando eles decidiram confiar em Deus e dizer para o rei: olha, rei, o Deus que você está falando aí, ó, vai nos livrar da fornalha, nós não vamos servir aos seus deuses. Ele é o Deus que te livra da cova dos leões. E o salmista disse: eleva os meus olhos para os montes, Senhor, de onde vai vir o meu socorro? Logo em seguida ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O seu socorro vem do Senhor. O seu socorro vem do Senhor. Aleluia, Jesus. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência perecer, nem sua descendência perecer. Deus sempre tem o escape em suas mãos. Deus sempre tem o escape em suas mãos. Deus sempre tem resposta ao que crê. Deus sempre tem resposta ao que crê. Preciso aprender a confiar em Deus. Preciso aprender a confiar em Deus. Vitória só se alcança pela fé. Vitória só se alcança pela fé. Deus sempre tem uma saída. Deus sempre tem uma saída. Então profetiza agora: a vitória é minha. A vitória é minha, só me resta crer. O que não vejo com os meus olhos naturais, A minha fé vai me levar. a minha fé vai me dar forças pra enxergar. Declare além. Além. Levante as suas mãos bem alto. Declare: eu vou descansar, pois já entreguei meu Amanhã nas mãos de Deus. A última palavra. A última palavra vem de Deus. A última resposta. A última resposta vem de Deus.
vou descansar, eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta. Entregue, irmão, agora. Entregue a sua vida, entregue o seu coração, entregue a sua mente, entregue tudo que você tem agora ao Senhor. Vai entregando agora isso, é momento de você orar, entregar suas preocupações, suas ansiedades, os seus problemas, entregue para Ele agora. Entregue a sua família, sabe, entregue a sua vida sentimental, conjugal, financeira, profissional. Vai entregando os seus filhos, entrega agora nas mãos de Deus. Ele está aqui nessa noite. Você que está me ouvindo agora por meio desse áudio, Deus está visitando agora a sua casa, meu irmão. Ele está visitando você agora. Isso, vai entregando agora, entregue agora. Entregue, irmão, entregue, descanse. Entregue agora e descanse. Entregue, confie, entregue. E saiba que Ele está trabalhando. Deus, Ele trabalha para cumprir aquela palavra que Ele te prometeu, porque a palavra do Senhor, ela não volta para Ele vazia. Quando ela vem, ela vai se cumprir. Quando Deus, Ele revela algo para você, é porque Ele quer fazer, Ele quer te ajudar, Ele quer te sustentar. Oh, isso, vai entregando, entregue agora, entrega tudo agora, entregue isso, coloque diante de Deus agora. Isso, diga: meu Deus, o mal não pode tocar na minha casa, não pode tocar na minha família. E agora é hora de você se levantar contra todo o mal e dizer: diabo, você vai sair, você vai bater em retirada. Por um caminho você entrou, mas por 7 você vai ter que sair. Solte esta família, solte esta casa, sai da vida sentimental, conjugal, vai embora agora. Demônio que traz as brigas, as confusões, as divisões, é um familiar que não fala com outro. Eu sei que é você, demônio, que está ali. Eu digo: vai embora, sai agora desse casamento. É você que coloca a frieza. A esposa já não tem mais prazer no esposo, o esposo já não procura mais a esposa. Eu sei que tem demônio aí. Eu te amarro agora, demônio. Eu te repreendo em nome de Jesus. Eu digo agora: sai. Solte o filho, solte a filha, solte a casa. Sai com as doenças, com o vício. É o vício da cachaça, da bebida, do crack, da cocaína, da heroína. Em nome de Jesus eu ordeno agora e digo: pega tudo que é seu, pega todo o teu mal, pega toda a tua maldição, inveja, olho gordo, feitiço, praga mandada, caia por terra agora, em nome de Jesus. Tudo que impede esta família de estar na igreja, eu digo agora: vai embora, para nunca mais voltar. Diga: sai, sai da minha vida. Diga para ele: sai da minha casa, vai embora agora, todo mal, em nome de Jesus. E você levante as suas mãos agora e vai glorificando, vai exaltando, vai engrandecendo, vai agradecendo. Isso, e declare de todo o seu coração: eu vou descansar, Senhor. Descanse então de todo o seu coração.
eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta. Pode aplaudir Jesus bem forte. Aplauda Jesus bem forte. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta. A última resposta vem de Deus. Só você agora nas palmas, declare de todo o seu coração: eu vou descansar, eu vou. A última palavra vem. De Deus, para finalizar todos juntos declarando: eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de. A última palavra vem de Deus. A última. Pode aplaudir Jesus bem forte. Pergunta para o seu irmão, fala para ele: você vai descansar? Vai? Quem vai descansar aqui? Eu vou descansar no Senhor. Pode sentar, irmãos. Pode aplaudir Jesus mais uma vez.